Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um filme que eu acabei de ver, que é um filme de 2012, tá? É um filme que passou batido por mim, eu não assisti lá atrás, né, quando ele foi lançado em 2012. Provavelmente passou batido por mim por é aquilo, né? Eu ainda tenho, né, um preconceito bobo ainda com filmes que não são americanos, que não estão tão hypado, aquela coisa, né? E eu acabo deixando passar, né? Como a maioria das pessoas acaba deixando passar aí perde muitos filmes bons por aí, né? Esse eu acabei descobrindo como, né? Eu tava vendo uma crítica de um outro filme, né? Por uma crítica de cinema que eu gosto muito. E aí ela comentou sobre esse filme, né? Ela tava falando e tal, e falou, citou o nome desse filme. Falou, cara, é um filme de 2012, que foi um dos melhores filmes que eu já vi. E aí eu fiquei curioso, né? Falei, caramba, ela citou o filme A Caça, de 2012. Como eu estava falando, é um filme europeu, né? É um filme dinamarquês, né? Cara, ela falou e eu falei, pô, vou assistir. Ele tá no Amazon Prime, né? Eu fui procurar onde que ele estava disponível para assistir. Ele tá disponível na Amazon. E aí eu falei, vou assistir então, né? Então, como eu estava falando, é um filme dinamarquês de um diretor chamado Thomas Vinterberg, né? O ator também é o Mads Mikkelsen. Tá, então é um ator assim que é bem conhecido até da gente aqui, né? A gente consegue ver alguns filmes com ele. O diretor eu não conhecia, mas eu conhecia um filme que ele dirigiu que o ano passado ficou muito em evidência, aquele Drunk, que é um filme que acho que concorreu ao melhor filme estrangeiro. E tem os dois, né? Que eles falam, depois desse filme eles começaram a fazer uma parceria boa, o diretor e o ator, né? O Thomas Vinterberg e o Mads Mikkelsen. Então eles fizeram Drunk. Drunk eu não cheguei a assistir ainda, mas eu vi muitos comentários falando que era um filme bom, é um filme que estava concorrendo a melhor filme estrangeiro. E esse A Caça é dos mesmos, é do mesmo diretor e com o mesmo ator. E aí ela falou bem desse filme e eu fui resolver ver. E, cara, o filme é muito bom mesmo, né? O filme é bem legal. Ele é assim, né, cara, eu sinceramente assim, não é aquele filme que quando eu tô assistindo, ele te prende, tá ligado? Porque ele tem um enredo ali, uma trama, que você fica, o diretor ele te deixa naquela dúvida ali, cara, será que ele é culpado? Será que não é? Né? Apesar que o diretor ele deixa quase claro ali no filme, assim, que o cara é inocente, né? Mas você fica com a pulga atrás da orelha, será que é mesmo? Será que não? E ele te prende nisso, né? Você fica, caramba, esperando o que vai acontecer, o que vai acontecer, pra de repente, né, o diretor te falar realmente se é ou não, mas isso nunca acontece, né? Ele, que eu falei, ele deixa, meu, entender que é inocente realmente, né? Eu acho que, na minha opinião, eu acho que ele é inocente, mas você fica esperando isso, né? Esperando isso, e até o final ele fica em aberto. E aí é uma escolha sua, né? Você vai fazer a interpretação do que você achar do filme, né? Da mensagem que foi passada. Mas é um filme que ele te prende, porque você fica, querendo, você fica querendo saber ali e ele te prende. O diretor teve uma habilidade muito boa em deixar esse será que é, será que não é, o que será que vai acontecer. E ele, você não perde ali, né, a vontade de ficar assistindo o filme. Mas, ao mesmo tempo, não foi aquele filme que eu falei, caraca, mano, que, né, enquanto eu tô assistindo, porque assim, tem filmes que acontece comigo? Eu tô vendo certos filmes que quando eu vejo o filme, eu falo, cara, esse filme é bom. Esse filme ele tá me prendendo a atenção. E ao mesmo tempo ele vai me trazendo algumas emoções, né? De sensações e emoções que, que assim, tu fala, caramba, cara, que legal isso, né, que mensagem bonita, que coisa legal, que momento, né? Momentos que você começa a chorar, começa a rir, começa a pensar, a refletir sobre aquela situação. Esse não foi isso, sabe? Não é aquele filme que ele se começa a refletir durante o filme, né? Começa a se emocionar e refletir durante o filme. Mas porque ele é um filme que você fica ali meio tenso e fica, né, tentando ver o que vai acontecer. Mas depois que para o filme, que você terminou de assistir, e aí você para um pouquinho e começa a refletir sobre o filme, tu fala, caraca, sensacional. Né? A mensagem do diretor, a habilidade dele, que ele teve de tratar desse assunto, como ele tratou, e as mensagens que ele quis colocar ali, cara, é sensacional a forma que ele fez isso. É um filme
eu não sei se fui eu que não tive a habilidade de ir assistindo e ao mesmo tempo sentindo tudo isso, né? Depois eu vou até rever esse filme de novo, mas depois que eu parei um pouquinho e comecei a pensar e comecei a analisar ali, tu fala, cara, que trabalho sensacional do diretor, né? Do ator também, do o Mads Mikkelsen, ele é um puta ator, né? E ele nesse filme, ele transpareceu muito assim bem, né, o personagem, né? Você fica com dúvida mesmo, né, cara? Tu olha assim, tu fala pelas expressões, pelo jeito, pelo. Tu fala, cara, é um cara bom, né? Um cara. E ao mesmo tempo, assim, você fica ali ainda até com o pezinho atrás. Muito bom mesmo. E é um filme que, eu vou contar um pouco da história, tentando não dar spoiler, mas, cara, vai ser difícil, né? Mas vamos lá. A história, o que que é? É de um dinamarquês, né, ali, né, normal, de uma cidade pequena ali da Dinamarca, né? Então é aquelas cidades pequenininha, onde todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, né? Aquela cidade, tipo aquelas cidades do interior aqui do Brasil pequena, né? Então é aquela cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo tem um laço ali de amizade, né? E o personagem, né, ele é um professor, e ele é um professor de escola infantil, né, tipo Jardim da Infância. Aqui no Brasil isso não é muito comum, né, um professor homem ser professor de criança assim infantil, né? Mas lá, né, nesses países da Dinamarca, esses países nórdicos, eles não têm esse preconceito, não tem isso, então é até algo mais normal lá. Aqui já não é tão normal por causa desse preconceito que há, né? Que acha que criança pequenininha tem que ser cuidada por uma mulher, pela mãe, por mulher, aquela coisa que não tem nada a ver, né? Mas é cultural do Brasil, lá eles têm uma cultura diferente. E voltando, esse cara ele é professor de jardim de infância, né? Então ele tem muito contato com as crianças ali. E as crianças gostam dele, você vê ali no filme o contato das crianças, a paciência que ele tem com as crianças, né? E tem uma criança em específico, que é uma menininha, que a menininha gosta muito dele também, né? E no decorrer do filme você mostra que na relação dele ali, ele não tem relação só na escola ali com aquela criança, ele encontra ela no mercado e aí ele leva ela para casa, né? Ele tem um contato, porque assim, ela também é filha do melhor amigo dele, tá? Então, assim, é como se fosse uma pessoa da família, né? É como se fosse da família. Então ele, né, interage com a criança, tudo, e a menina gosta dele ali. Você vê nessa interação ali que eles se dão bem. Como todas as outras crianças também da escola. Só que assim, no filme, o que acontece? Eu vou dar spoiler, né, cara? Porque não tem como eu falar sobre o filme sem dar esse spoiler. É, a criança menina, ela acho que ela acaba tendo, sabe quando a gente tem na escola ali que a gente acaba se apaixonando pelo professor, né, por aquela pessoa ali, né, pela professora, pelo professor. E a menininha deve ter 6 anos, né, jardim de infância, 6, 7 anos, sei lá. Ela começa a ter, né, essa admiração pelo professor ali, que trata ela muito bem, tá sempre com ela. E ela meio que eu acho que cria uma paixão ali, né, uma paixão platônica ali pelo professor. E ela faz um coraçãozinho, uma cartinha e entrega pra ele, né? E ela dá um beijo nele, né? Um selinho no professor. E aí o professor, muito acertadamente, o diretor tem uma mão ali, né? Um talento ali, como ele agiu nessa cena, porque que nem, eu fiquei esperando que nem nessa reação que ela foi lá, assim, deu um selinho nele, sem ele esperar, assim, né? Porque foi numa cena que ele tava brincando com outras crianças, e aí ela foi lá e, de surpresa, roubou um beijinho dele, né? No selinho dele. Eu achei que, tipo, o diretor ia, tipo, ó, tratar isso como, ah, cara, você é criança, deixa pra lá, tá ligado? Não, né? Não ia dar atenção. E não, cara, ele acertadamente, o professor vai lá, né, e chama ela, fala, né, o nome da menina é Clara, e chama, Clara, vem aqui, eu quero conversar contigo, né, e explica pra ela que ela não pode fazer isso, né, porque ela não pode beijar, né, todas as pessoas na boca, que no máximo ela poderia fazer isso com o pai e com a mãe dela, né, que ele é professor dela, ele é amigo dela, né, não é o pai nem a mãe dela, que não pode ter, tipo, essa relação. E tenta explicar né, o que é certo ali, o que é correto, que aquela ali não é uma atitude tão correta assim, né? E ela entrega a cartinha pra ele, né, falando que é uma cartinha com coração, aquelas coisas, tipo, né, demonstrando.
E aí ele fala, né? Pô, você não quer entregar isso para um outro amiguinho da escola, né? Para um menino? Para mim não é certo você entregar isso, né? Você tem, né? E a menina começa a falar, não fui eu que escrevi, não fui eu que fiz isso não é meu. Ele, cara, como não é teu? Não, aí ela começa a negar, não é meu, não fui eu que fiz, não é minha, né? E aí ela, tipo, tem a primeira frustração, né? Você vê que ela tinha uma paixão ali platônica, né? Pelo professor e não foi correspondida, né? E aí vem a frustração. E nessa frustração, é como esses assuntos são abordados, né, pelo diretor, cara, é muita coisa. Se você começa a analisar, são muitos assuntos assim abordados, cara, durante o decorrer do filme, que é que eu falei, você vai vendo e vai acontecendo um monte de coisa e você vai esperando uma reação, esperando a coisa, você não para pensar. Mas quando você começa a parar pra pensar, cara, o diretor tem uma habilidade gigantesca de colocar todos esses assuntos, porque assim, aí você começa a questionar, porque assim, depois o que acontece? Ela vai falar com a diretora e ela fala que não gosta do professor. Ela fala, não gosta do professor tal, o professor tal é feio, né? Aí a diretora fala, mas por que você não gosta dele, né? Ele é tão legal. Ela, não gosto dele, ele é feio. Aí ela assim, mas por que feio? Ah, porque ele fez coisas feias, né? E a diretora, coisas feias? Como assim coisas feias? Aí vai questionando e ela fala, ele me mostrou, né, o pipi. Ela fala até no filme, ela mostrou o pipi pra mim. Aí a diretora, mas como assim, né? Isso é normal, né? Não é normal, mas, né, os homens têm isso, às vezes você viu sem querer e tal. Aí ela, não, mas eu vi o pipi dele apontando pra cima. Aí a diretora fala, nossa, aí, né? E aí, no filme, a trama começa a questionar isso, né? Será que isso é verdade? Será que aconteceu mesmo? Ou será que ela está inventando isso como, né, como raiva, como, né, da frustração pela rejeição do professor? Mas aí você começa a questionar, você fala, mas pô, uma criança de 6 7 anos vai ter essa malícia, vai ter esse negócio para, né, para se vingar, né, do professor falando uma coisa dessa? E aí você fica, né, se questionando, e como o diretor, né, do Thomas Vinterberg, coloca isso no filme. Aí você começa a falar, cara, uma criança, será que a criança tem isso? A criança não vai mentir sobre isso, né? A criança não vai elaborar toda uma questão dessa. Mas será que a criança já começa a ter esses, né, esses sentimentos de frustração e raiva né, de vingança? E, cara, você começa a pensar nisso mesmo, que é uma coisa às vezes que você não para de pensar. Claro que hoje a gente, assim, né? Cara, criança mente, né, cara? Você falar que uma criança não mente é ingenuidade, né? Você achar, ah, não, todas as crianças falam sempre a verdade, elas não mentem. Crianças fantasiam, né? Entre a realidade e a fantasia, elas criam um mundo próprio, né? Mas fica nesse negócio aberto. E E aí fica aberto isso, né? E o filme vai correndo, e aí ele fala sobre muitos assuntos, né? Ele fala sobre. Você fica se questionando sobre essa questão de inocência e culpado. Aí começa a ter um julgamento, né? Porque a diretora da escola começa a criar um julgamento pelo professor, né? Fala, caraca, a criança não mente, a criança não ia mentir sobre um assunto tão grave quanto é esse. E aí começa a já fazer um pré-julgamento sobre o professor, né, tirando ele da escola. E aí ela toma umas atitudes, né, que é isso que eu falo, você julgar o outro ali, né, sem prova, sem negócio, e ter as certas atitudes, tem consequências gravíssimas, né? E através das atitudes dela vai gerar uma série de consequências no filme, porque depois vai afetar a família dele, que ele já está afetado, porque ele já é divorciado da esposa e está disputando uma guarda de filho, e aí isso afeta na família dele nessa guarda de filho, e aí depois vai afetar com os outros pais da escola, e, né, e depois se espalha pela cidade toda. Então ele sofre um linchamento social ali depois, né, por esse julgamento, né, que alguém fez e aí, né, jogou ele para a sociedade. Então, isso acontece muito hoje, né? Hoje com a internet o que mais tem é isso, é julgamento para tudo quanto é lá. Ninguém julga para tudo quanto é lá. Não, é isso, é aquilo, foi isso mesmo, foi aquele caso. E sair julgando tudo e apontando o dedo e falando, cara, e isso tem umas consequências gravíssimas, gravíssimas, né? Que nem nesse caso que era uma cidade pequena, o cara foi linchado socialmente, depois ele não podia ir no mercado,
os amigos dele não queriam mais falar com ele, sabe? Causou uma série de complicações, né? E o diretor, ele fala sobre tudo isso, cara. Ele fala sobre esse negócio de ser inocente ou culpado, sobre esse julgamento social, né? Esse julgamento, né, que a sociedade faz ali, aponta o dedo sem prova, sem nada, né? Sobre as consequências que isso pode acarretar, né? Destruir a vida de uma pessoa, né? Fala sobre abuso sexual, né? Na parte de crianças, é, né? Como que uma pessoa só pode inflamar todas as outras, né? E levar a um bagulho falso, né? Que é hoje fake news, esses negócios, tudo, como uma coisa só pode inflamar e se espalhar, né? Como a criança também tem esse negócio que eu falei de fantasia e realidade, cria um mundo só para ela. E depois ainda, né? Depois das consequências, né, de tudo isso que vai acontecendo no filme, tem uma cena específica que depois ele vai para a igreja, né, na noite de Natal, onde está toda a cidade ali, e ali o diretor quer mostrar, né, essa questão mesmo do cristianismo ali, da pessoa, né, que fala que é cristã, que fala, ah, vocês são cristãos, e cadê, né? Porque depois ele como se ele não. A polícia não vai investigar e não tem nada para provar que realmente aquilo aconteceu. Só que a cidade toda já tá com a cabeça feita, né? E a cidade toda ali julga ele. E ali na igreja, né, naquele momento, na noite de Natal, a cidade toda tá ali na igreja e o diretor quer falar isso, né? Falar, agora, né? Vocês não são cristãos, vocês não perdoam, né? Vocês julgam o outro ali sem, né? E tem isso, né? O diretor quer expor essa parte da religiosidade né? Que cristãos são tão bons, são tão, né? Tem perdão, redenção e né? E mostra que não é bem assim, né? Que cada um já cria ali o seu julgamento, o seu negócio, e a minha palavra que vale, é o meu negócio que é certo, e acabou. Eu não quero saber, é isso, e a verdade é essa, e age bem assim, né? Mas eu acho que assim, e aí depois no final o que acontece? Eu vou dar spoiler do filme todo, tá ligado? Depois se vocês quiserem ver, vocês assistam, porque o filme é legal. Então isso aqui é uma crítica ali com spoiler, né? Eu tô contando o filme todo praticamente. Mas assiste pra você depois ver o que você acha, se realmente ele é culpado ou inocente, porque o filme deixa isso aberto, né? Então é até legal pra você assistir, mesmo eu contando, você assistindo, você vai ver, vai ter a sua opinião, vai ter a sua visão, né? E no final o que acontece é que depois de um ano, como nada foi provado, né, o pai da menina acaba, como eles são amigos, ele acaba tendo uma conversa com ele e vendo assim, falando, puta, eu acho que ele não mentiu, né, realmente não fez isso e tal. Meio que a cidade perdoa ele durante, tipo, né, nesse período de um ano. E nesse período de um ano, tem um ritual lá na Dinamarca que eles fazem, que é o ritual de quando um adolescente vai se tornar adulto, e eles têm esse ritual de caça, né, de caçar algum animal. Isso vem lá de trás, né, para caçar, para ter alimento dentro de casa, tal. Isso é cultural deles. Então tem essa passagem do adolescente ali para a vida adulta. E o filho dele está passando por esse ritual e eles vão caçar lá numa floresta, né? Tipo, os amigos ali, o pessoal do clube de caça ali da cidade. E, e aí eles estão. Isso já tinha, né? Que eu falei, meio que, entre aspas, ali, perdoado, a cidade tinha perdoado ele, entre aspas, ali, né? Tal. E eles estão lá caçando. Só que, tipo, aparece alguém, né? O diretor não mostra quem é essa pessoa, porque fica contra a luz, você não consegue ver o rosto de quem é. Atira e atira numa árvore que o professor tá, né? Bem do lado. Tipo, dando um aviso, falando, ó, a cidade pode até ter esquecido o que você fez, né? Supostamente fez, né? Mas eu não esqueci, eu tô aqui. Eu tô aqui para te lembrar que qualquer coisa que você fizer isso de novo, ou se vier acontecer, tipo, eu tô de olho em você. Né? Então isso mostra que assim, que depois de uma palavra lançada, de um julgamento feito, né? De uma acusação feita, de uma palavra dita, não tem mais volta. Né? O estrago já foi feito. Né? O dano vai ser permanente ali. Pro resto da vida dele vai ter sempre alguém, né? Dizem que é aquela coisa, né? A palavra falada, a flecha lançada, né? Não tem como voltar atrás. Já foi feito, já era. Então, é isso, né, cara? Eu acho que a principal mensagem desse filme é isso: é tomar cuidado com o que se diz, né? Ser mais criterioso no que se diz, mais criterioso no que se vê, no que se lê,
né, nos seus julgamentos, né? Porque, cara, ele tem que tomar muito cuidado, porque isso é um assunto bem sério, é algo bem sério, né? E que a gente às vezes não leva tão a sério, deixa passar batido que nem negócio de fake news. Cara, é muito sério, não dá pra você ficar lendo tudo, acreditando em tudo que aparece aí, o que alguém fala, você acha que é certo e pega aquilo como verdade absoluta, né? Até mesmo de supostos especialistas aí, cara. Não dá pra ficar, sabe? Ah, porque é especialista, ele falou, sabe? A palavra, a última palavra é dele e eu, sabe? Não, cara, tem que tomar cuidado, né? Cuidado com o que a gente absorve, né? Com o que a gente lê, com o que a gente vê, com o que a gente absorve, mas muito mais cuidado com o que a gente fala, né? Porque, cara, depois da palavra, que eu falei, depois da palavra falada, depois da palavra lançada, né? Cara, não tem mais. E julgar o outro, acusar o outro, é muito mais grave ainda, né? Cara, e como a gente julga, né? Como a gente acusa, né? Cara, é que a sociedade tá, ainda mais na internet. Na internet, então, cara, como não tem rosto, é um festival de acusação, de julgamento. É algo que hoje o mundo tá de um jeito assim nossa, é bem complicado, tá bem complicado, tá indo para um caminho, né? E a internet é um reflexo da sociedade, né? Como ali não tem rosto, não tem, né? O cara se solta e realmente mostra quem ele é. Porque, né, existem certos freios na sociedade quando você tá dando teu rosto à tapa, né? Quando você tá mostrando a tua cara, que aí o cara freia, né? Ele realmente ele não mostra quem ele é. Mas como a internet hoje tem, né, não tem essa de mostrar a cara, você não, né, cara, então o cara realmente ele mostra quem ele é. E cara, o que tem de gente acusando, apontando o dedo, julgando e falando e sem menores provas, sem menor cabimento, sem menor embasamento, sabe? E é isso, cara. Então o filme é bem legal, né? Ele te prende, é um filme bem dirigido, né? É um filme que não tem nada estardalhaço, assim, é um filme numa cidadezinha, com as câmeras paradinhas ali, os diálogos, mas é um filme que te prende, porque o cara foi muito habilidoso em não dizer ali, né, se é ou não é. Você fica ali até o final querendo saber se é ou não é, deixa isso em aberto. E um tema, ele coloca vários temas, ele joga vários temas assim de extrema relevância, de extrema importância para a nossa vida social, nossa vida, né, aqui em sociedade. E ele coloca isso dentro do filme com uma habilidade magnífica, né? Então, cara, eu vou assistir o outro filme, o Drunk, que eu não vi ainda, né? Mas esse diretor acabou entrando na minha lista aí de diretores que merecem atenção, que merecem ser vistos, merecem ser né, estudados, vistos, né? É diretor para prestar atenção. Gostei muito e vale com a indicação de filme aí. Assista aí, depois fale aí o que você, qual a sua opinião, se acha culpado, se não acha, se concorda com as coisas que eu falei, se a mensagem é essa ou se você enxergou outras mensagens ou outra mensagem. Deixa aí, fala aí, vamos conversar sobre o filme. Acho que é legal isso. Filme ser bom, né? Literatura, todo tipo de arte, né? Literatura, é, né? A pintura, filmes, música. Cara, como é fascinante isso, né? Porque é uma forma de expressão, de transmitir mensagem, emoções, que se aprende muito, né, cara? Nossa, é algo fantástico. Assim, arte é algo maravilhoso. E os caras que criam isso e fornecem isso pra gente são sensacionais, tá? Então é isso, diz aí e fala aí, beleza? Valeu, abraço!